A paz de Cristo e a alegria de Maria, acolho com muita satisfação você conosco mais uma vez ou pela primeira vez neste encontro de direção espiritual com este grande santo da nossa igreja, São Francisco de Sales. Eu preciso de uma ajuda para caminhar retamente na vontade de Deus, numa vida não simplesmente natural, mas numa vida sobrenatural, uma vida movida pelo Espírito, de dentro para fora. Isso é o caminho de direção espiritual. E temos um grande mestre, o Bispo de Genebra, São Francisco de Sales, nos ajudando. Que bom que você está conosco a partir de agora. Para você que está nos acompanhando sempre, este já é o nosso 6º encontro. É como se fossem conversas onde nos colocamos junto a este grande santo através de uma riqueza que ele deixou para a igreja, o livro Filoteia. Eu espero que você já esteja com o seu em mãos, se não, procure uma boa livraria católica, inclusive pela internet você pode ter acesso a esse conteúdo. Quero abraçar você que está conosco pela Rádio Cultura de Quixadá, você que está nos acompanhando também pelo web rádio Jesus Misericordioso, você que está nas plataformas, na internet, através do YouTube, do Facebook, do Instagram, das páginas da Comunidade Mariana Boa Semente e da Paróquia de Santo Antônio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos entrar em mais um passo, em mais um capítulo do livro Filoteia. Nós já vamos para o capítulo 3. Nós estamos na primeira parte do livro, que é um grande incentivo que São Francisco de Sales nos faz à devoção, que é esta vida junto de Deus, esta vida íntima com Deus, eu e você que somos Filoteia, como ele vem chamando essas almas amigas de Deus. Você quer ser íntimo, íntima de Deus? Está no lugar certo com um grande mestre espiritual, São Francisco de Sales. Vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós para vivermos este encontro santamente, crescendo mais e mais nesta amizade com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu livro, se você já tem, se não, abra bem o seu ouvido, o seu coração. Vamos acompanhar mais esse ensinamento de São Francisco de Sales, neste nosso encontro de hoje. Ele hoje vai nos falar como esta devoção, esta amizade, esta intimidade, esta proximidade com Deus, esta dedicação a Deus é útil a todos os estados e circunstâncias da vida. Então este é um ensinamento para você que é solteiro, para você que é casado, que é casada, que já tem filhos ou não, para você que é religioso, religiosa, um frade, uma freira, para você que é um sacerdote, para todos nós. A devoção a Deus, a amizade com Deus, a dedicação, a doação a Deus é útil, é necessária, é fundamental a todos os estados e todas as circunstâncias da vida. Está alegre? Está triste? Está com saúde? Está com doença? Está na pobreza? Está na fartura? Não importa a circunstância da sua vida, eu e você precisamos desta devoção, desta relação próxima a Deus. Vamos ouvir o grande santo? Grande doutor da Igreja, São Francisco de Sales, fala agora para mim e para você que está conosco. O Senhor, criando o universo, ordenou as árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie. E ordenou do mesmo modo a todos os fiéis, que são as plantas vivas,
de sua igreja que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo o seu estado e vocação. Olha que maravilha! Como sempre, com comparações fantásticas, maravilhosas, a partir da palavra de Deus, São Francisco de Sales vai nos iluminando. Na criação, Deus suscita, realiza na obra da criação muitas plantas, muitas árvores. Ali a gente vê no livro do Gênesis, e cada qual produzindo o seu fruto. E nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, nós somos plantas vivas de Deus, da Igreja de Deus. E Deus determinou que nós gerássemos um tipo de fruto muito especial, frutos de piedade, frutos que demonstram que nós somos filhos de Deus. Esses frutos têm brotado na sua vida? Aquilo que você diz, aquilo que você faz, até mesmo aquilo que você pensa, demonstra frutos de piedade, que você é filho, que você é filha de Deus. Foi para isso que Deus plantou você no mundo, foi para isso que Deus me plantou no mundo. Cada qual no seu estado de vida, ou solteiro, ou casado, ou padre, ou freira, mas todos gerando como árvores de Deus frutos do amor, frutos que nos identificam como filhos do Deus que é o próprio amor. Vamos ouvir então como São Francisco vai aprofundando isso. Ele diz assim: diversas são as regras que devem seguir as pessoas da sociedade, os operários e os plebeus, a mulher casada, a solteira e a viúva. A prática da devoção tem que atender, atenção, à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. Na verdade, Filoteia, seria porventura louvável se um bispo fosse viver tão solitário como um cartucho? Se pessoas casadas pensassem tão pouco em ajuntar para si um pecúlio como os capuchinhos? Se um operário frequentasse tanto a igreja como um religioso, o coro? Se um religioso se entregasse tanto às obras de caridade como um bispo? Não seria ridícula uma tal devoção? Extravagante e insuportável? Entretanto, é o que se nota muitas vezes. E o mundo, que não distingue nem quer distinguir a devoção verdadeira da imprudência daqueles que a praticam desse modo excêntrico, censura e vitupera a devoção sem nenhuma razão justa e real. Veja com que clareza São Francisco de Sales está falando para cada um de nós. Todos, eu e você, independente do estado de vida, independente da nossa circunstância de vida, precisamos de uma relação com Deus. E não de uma relação qualquer, de uma relação íntima, de uma relação próxima com Deus. Eu já pergunto a você, que lugar Deus tem ocupado na sua vida? Que tempo você tem dedicado à oração, a buscar os sacramentos, a ir à Santa Missa, a reconciliar-se com Deus pela confissão, a ouvir Deus falando para você através da oração com a palavra de Deus, a pedir a ajuda de Nossa Senhora nessa relação com Deus através do Santo Terço, a estar falando de Deus, a estar buscando a vontade de Deus com seus irmãos em algum grupo de igreja, algum grupo de oração, em algum grupo de reflexão da palavra de Deus. Atenção, todos esses são exemplos, são elementos importantes nesta devoção, nesta piedade. Porém, nós temos que entender que o tempo disponível para isso e também as obrigações que um bispo, um padre, uma pessoa casada, um estudante, alguém que é solteiro, alguém que tem filhos, alguém que tem menos ou mais filhos, etc., o estado de vida e a circunstância da vida muitas vezes nos solicita uma realidade distinta uma da outra. E por isso que ele vai dando alguns exemplos. Ele diz assim, por exemplo, imagina se pessoas casadas não tivessem o cuidado de alguma reserva, de ter ali o sustento necessário
como se fosse um frade franciscano que vive uma pobreza mais extrema. E aí, como é que vai cuidar dos filhos, das obrigações, não é? da casa, etc. Existe uma vivência de pobreza, nada de excesso, nada de coisas supérfluas, porém, diferente de um religioso que vive o voto da pobreza, uma família tem uma realidade distinta. Está dando para entender, não é? Então não dá para viver da mesma forma a relação com Deus. São plantas diferentes, são realidades diferentes. Ele chega a destacar esse aspecto, diz assim, imagina se um operário frequentasse a igreja igual um religioso. O operário tem a sua carga horária de trabalho, ele está lá no seu emprego, ele não pode deixar de trabalhar para ir rezar, você entende? Ele tem que trabalhar e tem que rezar, mas o tempo disponível é diferente de alguém que se consagrou numa vida religiosa e precisa e deve ter um tempo maior de dedicação. O contrário também dá para a gente entender o que São Francisco de Sales está nos ensinando. Imagina um religioso, uma religiosa que, pelo seu estado de vida, precisa de um tempo maior de intimidade com Deus, de oração e se dedicar a tantos trabalhos, correr de um lado para o outro, talvez até se envolver em realidades próprias da sociedade, da vida secular, como a gente chama, e abandonar aquilo que é próprio da sua realidade de vida religiosa. Ele diz que quando isso acontece, e diz São Francisco de Sales que muitas vezes isso acontece, por exemplo, já teve casos de uma pessoa casada, uma mulher casada, por exemplo, dizer que se arrepende de ter casado porque queria ser uma freira para poder estar mais na igreja, etc. Veja a confusão que se pode fazer. E talvez até se faça, como São Francisco vai nos dizer, e isso cria problema dentro de casa, né? O marido chega, o filho chega e solicita a esposa, solicita a mãe, cadê ela? Está lá na igreja rezando. Olha o equilíbrio, entende? É importante isso aí. Alguém procura o padre para uma orientação e o padre, sei lá, tá numa festa ou então tá praticando sei lá o que fora da casa paroquial, ocupando o seu tempo de uma forma desequilibrada. Não falo de coisas erradas, mas não naquilo que é próprio do seu estado de vida. Essa é a questão. E quando isso acontece, diz São Francisco de Sales, as pessoas começam, ao invés de desejar uma proximidade com Deus, ter também uma vida devota, começam a achar aquilo estranho, começam a censurar, começam a criticar aquela relação com Deus de uma forma justa e real. Por quê? Porque ela está distorcida, ela está desequilibrada. Pergunto a você, qual é o seu estado de vida? Você pode até escrever, você que está conosco pela internet, escreve aqui no seu comentário, vamos lá, digita no celular, no computador, se você é casado, se você é solteiro, se você é religioso, se você é sacerdote, enfim, qual o seu estado de vida e fala como está sendo a sua relação com Deus. Está vivendo isso com equilíbrio, com coerência de acordo com a sua realidade? Então São Francisco nos alerta e diz, não filoteia, a verdadeira devoção nada destrói. Quem tem uma relação adequada com Deus, de acordo com a sua realidade, na medida certa, só constrói. Então ninguém que vive adequadamente essa relação com Deus vai dizer, a minha vida com Deus atrapalhou o meu trabalho, atrapalhou o meu matrimônio. Não existe isso. A verdadeira devoção nada destrói. Ao contrário, tudo aperfeiçoa. Você vai ser um funcionário, você vai ser um empresário, você vai ser um religioso, uma religiosa, um padre, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, cada vez melhor. A relação com Deus só aperfeiçoa-nos. Tudo aperfeiçoa. Por isso, caso uma devoção impeça os legítimos deveres da vocação, isso mesmo denota que não é uma devoção verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente tem uma forma de fazer um exame, um diagnóstico. A sua relação com Deus atrapalha o seu estado de vida? Isso está dando problema dentro de casa, com os filhos, no trabalho? Você já foi até ameaçado de ser demitido porque está deixando de trabalhar para ir para a igreja? Opa, tem alguma coisa errada aí.
Isso indica que essa devoção não é verdadeira. A abelha, lá vem outra comparação maravilhosa. A abelha, diz Aristóteles, tira o mel das flores sem as murchar e as deixa intactas e frescas como as achou. A devoção verdadeira ainda faz mais, porque não só em nada estorva o cumprimento dos deveres dos diversos estados e ocupações da vida, mas também os torna mais meritosos. Olha que coisa linda! E lhes confere o mais lindo ornamento. Entendeu? A abelha vai lá na florzinha, não é? E suga lá o néctar. Mas a flor não murcha. Ela continua lá, como se nada tivesse acontecido. São Francisco de Sales diz que a verdadeira devoção ela faz mais, ela deixa a flor mais bonita. Você que tem uma vida com Deus, uma vida dedicada a Deus, na medida certa, e aí o próprio Deus vai iluminar você, de acordo com a sua realidade. Essa sua realidade, seja ela qual for, ela não só não vai ser ferida, desgastada, estragada, não vai ficar mantida como está, vai ficar melhorada. Você se tornará uma pessoa melhor, cumprindo os seus deveres do seu estado de vida, animado, alimentado, sustentado pela sua relação com Deus. Diz-se que, lançando-se uma pedra preciosa no mel, olha que bonito, esta se torna mais brilhante e viçosa, sem perder a sua cor natural. Assim, na família em que reina a devoção, tudo melhora e se torna mais agradável. Veja que coisa maravilhosa. Uma família que reza. É como essa pedra preciosa, a família é uma pedra preciosa, mergulhada no mel do amor de Deus. A sua família, a minha família, falando aqui desse estado de vida, do matrimônio, ela ficará mais bela, mais melhorada pela relação com Deus. E assim também será no sacerdócio, e assim também será na vida religiosa, na vida daquele jovem que está buscando descobrir a vontade de Deus na sua vida, o seu estado de vida. E aí ele continua falando sobre os benefícios, por exemplo, no caso da família. Diminuem os cuidados pelo sustento da família, aquela preocupação com o que é que a gente vai sobreviver, porque a presença de Deus lá garante a providência, enche de segurança o coração dos pais. O amor conjugal é mais sincero, o esposo passa a amar mais a esposa passa a amar mais o esposo, porque estão sendo alimentados não só de um amor humano, mas um amor divino está ali agora, mais e mais no coração dos dois. Mais fiel o serviço do príncipe. Aqui vamos imaginar um prefeito que reza, um governador que reza, um presidente que reza, uma pessoa que tem essa função de governo. Se é um homem de oração, se é uma mulher de oração, será mais fiel àquele seu serviço, porque o governo é um serviço que se presta à população em geral. E mais suaves e eficazes os negócios e as ocupações. Seja qual for a sua realidade. Você é um empresário? Você é uma empresária? Você que está nos ouvindo agora pela Rádio Cultura, você que acessou esse conteúdo agora na internet? Reze do jeito certo, na medida certa, para você ver como a sua realidade dentro dos seus empreendimentos será iluminada por Deus, purificada. E às vezes existem realidades de tentações, não é? Então, tudo se torna melhor a partir da nossa devoção, da nossa intimidade com Deus. Agora, fica atento, preste atenção, porque existe um erro que nós podemos cometer. Atenção, escute. É um erro, diz São Francisco de Sales, e até uma heresia, querer expulsar a devoção da corte dos príncipes, dos exércitos, da tenda do operário e da vivenda das pessoas casadas. Escute bem isso aqui, porque é
uma compreensão muito errada, é uma tentação que se tem de achar que relação com Deus, vida de oração, participação na igreja é uma coisa para alguns. Veja a medida certa. Você não vai ter, se você é casado, casada, se você trabalha, se você é empresário, se você é empregado, etc. e tal, você não vai poder ter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma frequência de oração de um religioso, de um padre. Claro, óbvio, fazer isso dá confusão, dá problema. Porém, ir para o outro extremo é errado também. Aí chega naquela situação que muita gente diz, não, eu não rezo porque eu não tenho tempo. Já ouviu isso alguma vez? Já disse isso alguma vez? Não, se eu fosse solteiro, ou então se eu não fosse casado, ou então se eu não trabalhasse tanto, aí eu podia ir para a igreja, eu podia rezar. Atenção, isso é um erro. É um erro afastar de qualquer realidade que seja, seja da vida governamental. Eu acabei de dar o exemplo, prefeito, governador. A pessoa, você é prefeito, não reza porque eu sou prefeito, eu tenho muita coisa para fazer. Que isso? Não existe isso. Você é militar, você está no exército, não pode rezar. Você é trabalhador, você tem uma família para cuidar. Atenção, é um erro querer tirar da sua vida esta relação com Deus. São Francisco de Sales nos diz, é verdade, Filoteia, que a devoção meramente contemplativa, monástica, religiosa não se pode exercer nesses estados. Mas, escute, existem muitas outras devoções adequadas a aperfeiçoar os que a seguem. Já no Antigo Testamento, continua São Francisco de Sales nesse ensinamento, já quase no finalzinho do nosso encontro, deparam-se-nos insignes exemplos da vida devota no lar doméstico. Quer ouvir? Lá no Antigo Testamento, pessoas casadas que cresceram na sua relação com Deus e tiveram bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Anota a lista aí. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Tobias. Tudo gente casada, hein? Tudo gente casada. Sara, Rebeca, Judite. E na nossa era, aí já chegando aqui mais perto de nós, né? Novo Testamento. São José. São José, nosso querido São José, né? São José, Nossa Senhora. Família. Quer uma família com mais intimidade com Deus do que José e Maria? Lídia e São Crispim. E tantos santos e santas, né? Nós poderíamos lembrar de São Luís e Santa Zélia Martã, aqui bem pertinho, os pais de Santa Teresinha, né? Levaram uma vida devota nos seus trabalhos manuais. Mas tem mais gente, Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila e Prisca, nos trabalhos da casa. O centurião, olha aí um militar, o centurião Cornélio, São Sebastião, você sabe que São Sebastião era militar, né? São Sebastião e São Maurício no exército. O grande Constantino, olha lá, grande imperador, converteu-se, se tornou devoto, amigo de Deus. O grande Constantino, a sua mãe Santa Helena, São Luís, Santo Amadeu, Santo Eduardo em seus tronos, todos governantes. Aconteceu de fato que muitos perderam a perfeição nas solidões que são tão propícias à santidade. E houve muitos também que a conservaram no meio do bulício do mundo. Isso aqui é muito forte no finalzinho desse encontro de hoje. Pode ser que uma pessoa que está ali no recolhimento, no espaço oportuno de um convento, de um seminário, de um mosteiro, venha se perder. Porque isso não é suficiente se não existe do coração essa decisão de intimidade com Deus. Pode ser que alguém com tudo para dar certo se perca. E diz São Francisco de Sales, e quantas situações de crescimento na amizade de Deus, com Deus, de santidade, para muitos, no meio do barulho do mundo, pode acontecer. Então você, mesmo no seu ritmo de vida, você que está acompanhando agora o finalzinho desse nosso encontro, sua vida é muito corrida, é muito cheia de trabalho, você é um operário, um empresário, um político, um pai de família, uma mãe de família, com muita coisa para fazer em casa, muitos filhos. A santidade, essa perfeição,
essa relação de amor com Deus pode acontecer e deve acontecer aí na sua vida com todo o desafio que ela tem. Por mais prejudicial que lhe fosse esse ritmo, essa agitação, em confronto com a relação com Deus, São Francisco de Sales diz: muitas pessoas conservaram a santidade, enfrentando os desafios do seu estado de vida. Ló, diz São Gregório, não guardou na solidão aquela castidade admirável que tinha conservado no meio de uma cidade corrompida. Veja que coisa mais interessante traz São Francisco de Sales nas linhas finais deste capítulo. Ló, ali no meio da realidade totalmente corrompida de Sodoma e Gomorra, conseguiu conservar a pureza. Quando saiu de lá, preservado por Deus, e vai para uma situação que seria até mais favorável, não conservou a amizade com Deus. A gente sabe que ele se desviou, deixou que a ambição entrasse no seu coração. Enfim, termina assim este capítulo muito lindo, muito iluminador. Escute: enfim, onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição. Escute para não esquecer nunca. Onde quer que estivermos. Repito, é solteiro? É casado? Está empregado? Está desempregado? Tem filhos? Não tem filhos? É religioso? É sacerdote? Onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição, à santidade, à amizade com Deus, à verdadeira devoção, intimidade com o nosso Deus. Espero que você tenha acolhido no seu coração e possa rever, a partir desse nosso encontro, se você está vivendo a relação com Deus na medida certa, sem exageros nem negligências. Vamos rezar pedindo esta graça ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. Passe adiante este conteúdo, tá bom? Você que nos acompanhou até agora, compartilha com outras pessoas. Você que está ouvindo pela rádio, divulga esse momento diário aqui de encontro, de meditação, de reflexão, a partir dessas orientações tão lindas de São Francisco de Sales. Faça chegar a outras pessoas esse ensinamento tão maravilhoso que nos leva a uma vida íntima, amiga com Deus, de perfeição a partir da proximidade com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde.